Olá pessoal, nessa aula a gente vai estar gravando algumas questões aqui do Instituto ALCP, né? Banca responsável aí pelo concurso do Corpo de Bombeiro, né? Militar aí do estado de Pernambuco. É uma prova que está se aproximando aí. A gente procurou algumas questões, né? Dessa banca, né? Para a gente gravar algumas questões aí para repassar para o pessoal, ok? Então essa prova aqui foi aplicada no ano 2022 no estado de Goiás. Ela tem um caráter aí de nível superior, mas eu já dei uma olhada em outras provas, né, também de bombeiro, né, na área de física, né, esqueci de falar aqui, é na área da física que a gente vai estar respondendo, mas que o padrão das questões são bem parecidos, né, não muda muito não. E a gente vê que tem algumas questões que são bem recorrentes nessa prova, e eu acredito que, né, as questões aí que a gente vai estar resolvendo podem, né, te auxiliar também, né, para essa prova, né, do estado de Pernambuco aí que está se aproximando. Aí a gente vai fazer a primeira questão, né, desse concurso aqui. Então ela diz o seguinte aqui, vê. No dia 15 de junho de 2022, os bombeiros de Maringá fizeram um treinamento na Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Glória, com formato cônico de diâmetro 38 metros e altura 114 metros, sustentando uma cruz de 10 metros, fazendo um total de 124 metros. A catedral é o 10º monumento em altura no mundo. Durante o treinamento, os bombeiros, né, desciam com o auxílio de uma corda, com os pés em contato com a parede externa da edificação, com a velocidade constante, sendo a massa de cada um deles de 75 quilogramas, e considerando a aceleração da gravidade no local 9,8 metros por segundo, determine a resultante das forças atuantes, né, sobre os bombeiros durante a descida. Então, vamos lá, ele quer achar a força resultante, né? Ele diz aí, ó, o comando da questão. Então, a gente, quando vai resolver uma questão, né, a gente tem que se ligar no comando. O que é que a questão pede? Então, essa questão é que ela está pedindo o quê? Determine a resultante das forças atuantes sobre o bombeiro durante a descida, né? Então, o bombeiro está descendo, né, esse monumento aí, com os pés aí, né, encostados na parede, sendo que ele está descendo aí com uma velocidade o quê? Uma velocidade constante, né? Então, para a gente fazer uma revisão aqui rapidinha, né, o movimento uniforme que a gente estuda na cinemática, ele é caracterizado, né, por uma velocidade constante. Velocidade constante, né? Esse CTE aqui significa constante e também diferente de zero. Então, todo movimento uniforme ele tem essa característica. Ele é caracterizado, né, por uma velocidade constante diferente de zero. Então, se a velocidade é constante, a minha aceleração é nula, beleza? Já o movimento uniforme variado, né, ele é um movimento que ele tem uma característica, né, em que a aceleração ela é constante e diferente de zero. Então, aqui eu vou ter aceleração. Então, aqui a gente tem as formulazinhas, né? A formulazinha, a única fórmula que eu tenho nesse assunto aqui é a fórmula do sorvete, a função horária do sorvete, mas também eu posso resolver, né, questões a partir da formulazinha da velocidade média. Essa função, ela surge a partir dessa fórmula, né? Já o movimento uniforme variado, ele é caracterizado por uma aceleração constante. Então, se ele tem aceleração, então ele tem variação de velocidade, né? Segundo a formulazinha aqui, ó, para ter aceleração, eu tenho que ter variação de velocidade, ΔV sobre ΔT, não é isso? Então, sendo que de forma constante. E aqui tem outras formulazinhas também, né? Formulazinha do VOAT, existem três fórmulas, né? Estou fazendo uma revisão aqui desses dois assuntos aqui. VOAT, né? A função da velocidade em relação ao tempo. Sorvetão e Torricelli, né? Que é uma relação entre velocidade e espaço. Então, importante a gente entender
o que é um MU e um MUV e suas respectivas fórmulas, né, para aplicar. Então, essa fórmula aqui é para espaço e tempo do MU. Essa aqui do MUV é quando eu relaciono velocidade e tempo. Essa aqui, sorvetão, é quando eu relaciono espaço e tempo. E o Torricelli é quando eu relaciono, né, velocidade e espaço. Beleza? Então, quando a gente estava lendo essa questão aqui, a gente percebeu, né, que os bombeiros eles estão descendo com uma velocidade constante. E aí ele quer calcular o quê? Qual o comando da questão? Ele quer calcular a força resultante que atua sobre os bombeiros, né? E aí são dois assuntos que se relacionam bastante, né, na física, o M e o V, né, e as leis de Newton, né? Leis de Newton. Então vamos lá. A gente pode perceber que o Instituto AOCP ele gosta muito de leis de Newton, né? As suas provas que a gente vem investigando. Então, vamos lá. Primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton é a inércia. A inércia é uma tendência, então, um corpo que está em movimento, ele tende a ficar em movimento uniforme, e um corpo que está parado, ele tende a ficar parado, até que uma força externa interaja sobre ele. Então, inércia não existe força, né? Então, é quando a gente está num carro, o carro freia, o corpo da gente vai para frente e volta. Então, nenhuma força foi atuada sobre o nosso corpo, mas o nosso corpo se movimentou, porque a gente estava em movimento, então o que está em movimento tende a ficar em movimento. Então, nenhuma força atuou sobre o meu corpo, mas o meu corpo se deslocou no momento em que o carro freou. Então, isso é uma aplicação da inércia. Então, a inércia é uma tendência de o corpo estar em movimento, tender a ficar em movimento. Mas que movimento? Uniforme, porque não existe aceleração. Porque se existir aceleração, vai existir força. E um corpo que está parado, ele tende a ficar parado. Então, a segunda lei de Newton, né, é a formulazinha, né, princípio fundamental da dinâmica, força, né, grandeza vetorial, é a massa vezes a aceleração. Então, segundo Newton, né, se existe força e massa, existe aceleração. Se existe aceleração, né, e massa, existe força. Então, a unidade de força é Newton, a unidade de massa tem que estar em quilogramas, e a unidade da aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a gente tem o quê? Ó? A aceleração. Então, veja que através das fórmulas de movimento uniforme variado, a gente pode achar a aceleração e jogar aqui para achar o quê? Uma força resultante. E a terceira lei de Newton, ela fala sobre o que é a terceira lei? A terceira lei ela fala sobre ação e reação. Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, né? Mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos, né? Então, se eu dou um murro na parede, né? Ou se eu coloco uma força na parede de 20 newton, a parede vai me colocar a mesma força de 20 newton, né? Ou seja, ação, reação. Para toda ação existe uma reação. Então, veja que a intensidade é a mesma, né? A intensidade. Se eu coloco uma força de 20, ela me coloca uma força de 20 newton, né? A direção, eu empurrando a parede, é horizontal, mas o sentido é oposto. Então, é importante a gente, né, identificar e saber reconhecer essas três leis de Newton. A inércia, né, é o princípio fundamental da dinâmica, né, que é essa formulazinha aqui, e a ação e reação. Beleza? Então, os bombeiros estão descendo com a velocidade constante. Logo, qual é o tipo de movimento que os bombeiros estão executando? É um movimento uniforme. Se é um movimento uniforme, a aceleração é quanto? É zero. Está aqui, ó. Por que a aceleração é zero? Porque não existe variação de velocidade. A velocidade é constante. Então, a velocidade não muda, a velocidade é a mesma. Então, o movimento uniforme é um movimento em que a velocidade ela se mantém a mesma. Ou seja, eu estou andando no carro e mantenho, por exemplo, de um referencial a outro, a mesma velocidade, de 20. Então, se não existe variação de velocidade,
não existe aceleração segundo essa formulazinha aqui, ó. Logo, a gente percebe que os bombeiros nessa descida executam um movimento uniforme. Então, a velocidade é constante, e se a velocidade é constante, a aceleração é quem? É nula. Logo, quem vai ser a minha força resultante? Então, minha força resultante vai ser a massa do bombeiro, que é 75, vezes a aceleração, que é quanto? Zero. Logo, a minha força resultante vai ser igual a zero. Então, aqui, né, existe um princípio da inércia. Então, aqui a gente marcaria letra A. Então, esse é o gabarito da questão. Então, veja que para responder essa questão, a gente tem que ter um conhecimentozinho, né, de cinemática, saber o que é um MU e um MUV e suas características. Também conhecer, né, um pouco sobre as leis de Newton, né, que são aqui essas três. Primeiro, inércia. Segundo, força, massa, aceleração. E a terceira, ação-reação. Então, tá aí a nossa primeira questão aí, né, questão bem bolada do Instituto AOCP. Então, valeu aí, até a próxima.